no capítulo 27. Mateus 27, de 11 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Jesus foi posto diante do governador e este lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: Você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido, chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: Qual destes vocês querem que ele solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que o havia entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou essa mensagem: Não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou o governador: Qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? Responderam a ele: Barrabás. Perguntou Pilatos: Que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: Crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: Crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Estou inocente do sangue desse homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Pai bendito, nessa noite a tua palavra foi lida. E eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor possa comunicar a tua palavra com graça, unção, autoridade e ousadia. Que nós saiamos daqui, Senhor, mais crentes do que quando chegamos. Que saiamos aqui mais cientes das nossas responsabilidades, das nossas decisões. Que nós possamos sair daqui totalmente envolvidos com a pessoa de Jesus. Que toda indiferença saia da nossa vida, em nome de Jesus. Porque é em nome de Jesus que eu oro e por fé eu já agradeço. Amém, amém. Glória a Jesus, aleluia. Queridos, como Ziel falou, o mundo dito cristão, ele comemora a Páscoa de uma forma equivocada. Essa Páscoa que se comemora no mundo cristão nem é a Páscoa judaica, não tem nada a ver com a Páscoa judaica. Ela, na verdade, é a Páscoa europeia, que é uma Páscoa pagã. Ela não tem nem uma relação nem com a Páscoa judaica e nem tampouco com a Páscoa cristã. A palavra Páscoa significa passagem, saída. O povo de Israel comemorou a Páscoa pela primeira vez quando eles comemoraram a saída do povo de Israel do Egito, depois de 430 anos que aquele povo passou no Egito. O Egito significou para o povo de Israel um tempo de escravidão, de sujeição, um tempo em que eles eram escravos ali no Egito. E muitos de nós que estamos aqui já passamos por essa experiência da passagem,
Porque um dia nós também estivemos no Egito, um dia nós também estivemos numa vida miserável de escravidão do pecado, sim ou não? E nós passamos também, nós já vivenciamos esse tempo de passagem, em que nós saímos de um tempo de escravidão, em que nós vivíamos uma vida na escuridão, e agora nós saímos da escuridão, saímos do Egito, e estamos hoje, muitos de nós já passamos pelo deserto, e agora nós já estamos na terra prometida, aonde mana leite e mel, a terra da promessa de Deus, para a minha vida e para a vida de vocês. Quantos aqui já saíram do Egito? Levante a mão em nome de Jesus. Vocês lembram da vida miserável que vocês levavam, que eu levava, hein? Que todos nós levávamos, sim ou não? Mas é bom lembrar, Paulo. É bom nós lembrarmos, para nós tomarmos consciência de que nós não podemos voltar para lá. Amém? Nós temos essa consciência, tanto é que o povo de Israel ainda hoje celebra a Páscoa, para lembrar daquele tempo de escravidão, quando eles viviam subjugados pela escravidão ali no Egito. Páscoa é passagem, é saída de um estado de escravidão para uma vida de liberdade, de paz, de plena vida, de vida abundante, de gozo em Deus, Cristo Jesus o Senhor. Amém? Mas hoje o mundo cristão comemora essa Páscoa, comemora o nascimento e a morte de Jesus. E de todos os acontecimentos que se sucederam desde a quinta-feira daquela semana de Páscoa, ali em Jerusalém, desde a Santa Ceia, desde que Jesus ceou com seus discípulos, até o domingo, quando ele ressuscitou, todos aqueles acontecimentos, hoje eu trago um aqui, interessante, que me chamou a atenção durante essa semana. E esse acontecimento foi o encontro de Jesus com Pilatos. Pilatos, ele era o governador romano da província da Judéia, onde Jerusalém estava. Jesus foi entregue, traído por Judas, entregue aos chefes daquela época religiosos e a um sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, juntamente com os líderes religiosos daquela época, levaram Jesus até a presença do governador da Judéia, que era Pilatos. E Pilatos, ele fez algo com Jesus. Uma atitude que ele teve foi de lavar as mãos diante da situação de Jesus. E eu acho interessante aqui nessa história o conselho que a esposa de Jesus, de Pilatos, deu para Pilatos. Ela chega para Pilatos, procurar aqui o versículo 19, diz: então Pilatos, sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou essa mensagem: não se envolva com esse inocente, porque hoje em sonho sofri por causa dele. Queridos, eu quero dizer em nome de Jesus que nós temos que sair dessa situação de indiferença com relação àquilo que Jesus já fez na cruz por mim e por vocês. Infelizmente existem, não aqui na igreja, espero que não tenha, mas existem muitas pessoas dentro da igreja, dentro das igrejas evangélicas, tendo a mesma atitude de Pilatos, dando e recebendo o mesmo conselho que a mulher de Pilatos deu a Pilatos para não se envolver com Jesus. Infelizmente tem gente dentro das igrejas evangélicas que entra ano e sai ano e com as suas vidas, com as suas atitudes, demonstram que são tão indiferentes com aquilo que Jesus fez, quanto a mulher de Pilatos e o próprio Pilatos. Eu quero dizer, queridos, em nome de Jesus, que qualquer resquício
vício de Pilatos que existe em nós tem que sair hoje em nome de Jesus. Nós temos que deixar de ser Pilatos. Nós temos que sair desse estado de indiferença com a pessoa de Jesus e com aquilo que Jesus já fez na cruz do Calvário por mim e por vocês. Pastor, o que o senhor quer dizer por isso? Eu quero dizer o seguinte, que quando eu vejo gente indiferente com a obra de Deus, quando eu me deparo na minha vida ministerial com pessoas indiferentes com a obra de Deus, eu vejo que essas pessoas estão tendo ainda, Paulo, uma atitude de Pilatos, lavando as mãos diante de Jesus. Queridos, no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, do versículo 14 em diante, existe um relato da carta à igreja de Laodiceia que é muito poderoso e tremendo, que diz assim no versículo 14 em diante: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, estas são as palavras do Amém, que é Jesus, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Isso é muito duro. Sei que você nem é quente e nem é frio. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem é quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre e cego que está nu. Dou-lhe esse conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se, para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreende e disciplina aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci. Sentei-me com meu Pai em meu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, vocês sabem que o contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é a indiferença. Infelizmente, existem pessoas que não são quentes e nem frias. Existem pessoas nas igrejas evangélicas sendo vacinadas contra o evangelho. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Quero dizer o seguinte, o que é a vacina? Quando você... Quem já tomou aqui vacina aqui? Contra alguma doença? Sabe qual é o princípio da vacina? É que é inoculado dentro de você o mesmo germe que produz a doença. Só que ele é atenuado. Ele não produz a doença, ele só produz a defesa contra a doença. Infelizmente, existem pessoas nas igrejas sendo vacinadas contra as verdades do reino. Escutam a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não é capaz de ter uma santa infecção de amor pela palavra, de amor pela obra, de amor pelo reino, de amor pelas pessoas, de amor por aquilo que mais Deus ama, que são a vida das pessoas. São pessoas que estão nas igrejas e têm esse comportamento de que Jesus fala aqui à igreja de Laodiceia. Não são frias, nem são quentes, são mornas. São pessoas que têm essa atitude de Pilatos, que estão lavando as mãos toda hora. Pastor, o que é que significa isso?
de lavar as mãos. Queridos, as pessoas às vezes estão dentro das igrejas evangélicas lavando as mãos, sendo indiferentes, toda a vida que estão diante de uma situação em que estão sendo confrontadas, estão sendo admoestadas através do discipulado. E essas pessoas continuam indiferentes a essas admoestações. Passa ano, entra ano, e elas não crescem em Deus, continuam eterna criança. São confrontadas nas suas falhas e nos seus defeitos, e a ficha não cai para elas. Muitas vezes, movido por orgulho, ainda por muito orgulho, não consegue quebrantar, a ficha não consegue cair. Muitas vezes são confrontadas e, ao invés de reconhecer a falha e de querer crescer em Deus, muitas vezes elas se rebelam lá dentro do coração delas e não conseguem obter de Deus a cura para suas vidas em nome de Jesus. Muitas vezes elas têm uma atitude de Pilatos diante das outras pessoas, que a ficha não cai de que tudo que Jesus veio fazer nesse mundo, queridos, foi que nós queimássemos o nosso coração, que para que nós pudéssemos cuidar das vidas, amarmos as pessoas, darmos as nossas vidas pelo nosso irmão, nos importarmos de verdade com o bem-estar das pessoas. E entra ano e passa ano dentro da igreja, sendo indiferentes a essa mensagem de Jesus Cristo, Senhor. Chegou a hora, irmãos, de nós deixarmos de lado essa atitude de Pilatos. E eu acho interessante, no versículo 22, Pilatos mesmo pergunta ao povo de Israel: que farei então com Jesus, chamado Cristo? E essa mesma pergunta eu faço para você nessa noite. O que é que você tem feito com Jesus? O que é que você tem feito diante das verdades de Jesus? Você tem tido uma atitude de indiferença? Você acha que você pode lavar as mãos? Você acha que você pode ser indiferente a essa mensagem? E eu digo para vocês que vocês não podem, não. Nós não podemos lavar as mãos diante de Jesus e da sua mensagem bendita. Nós temos que nos posicionar diante dele. Nós temos que tomar uma posição diante de Jesus essa noite. Eu quero dizer para vocês que no final do livro de Mateus, depois que Jesus morreu, depois que Jesus ressuscitou, do capítulo 28, do versículo 16 em diante, a Bíblia diz assim: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aqui está, queridos, a síntese da mensagem do Evangelho. Jesus morreu na cruz e ressuscitou, para que a sua igreja, eu e vocês, possamos fazer discípulos deles de todas as nações, para que nós possamos ganhar as pessoas e cuidarmos muito bem delas. E para essa mensagem, nós não podemos lavar as mãos. Eu quero nessa noite dizer para você que você não pode lavar as mãos, querido, diante da necessidade da sua vida de tirar muito tempo com Deus. Eu digo para vocês nessa noite que nós não podemos ser indiferentes e lavar as mãos diante da necessidade de nós sermos homens e mulheres que dia após dia tira muito tempo orando e lendo a palavra de Deus, tirando tempo com Deus.
Como é que tem sido a sua atitude diante dessa verdade? Como é que tem sido a sua atitude durante a semana diante dessa verdade? Você tem lavado as mãos diante da sua necessidade de tirar tempo com Deus? Diante da sua necessidade, querido, de se alimentar da palavra de Deus e de ser um homem de altar que vive na presença de Deus? Como é que está o seu tempo devocional com Deus? Ou você é morno, ou você é um crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Ou você só se lembra que Deus existe no domingo, quando o ônibus passa perto da sua casa, ou na quarta-feira, quando alguém lhe convida para uma célula. Qual tem sido o seu posicionamento, a sua decisão diante da necessidade que você tem de se alimentar? Ou você é um Pôncio Pilatos diante da necessidade de você se alimentar, de você ser um crente maduro, de alguém que tem sede e fome de Deus? Como é que tem sido o seu dia a dia diante disso? Em segundo lugar, eu queria perguntar para você, como é que você é dentro da sua casa como marido? Ou você também é Pôncio Pilatos dentro de casa, que você é indiferente diante da necessidade de você ser um sacerdote na tua casa, diante da necessidade de você ser um homem de Deus dentro de casa, diante da necessidade de você ser um melhor marido que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja? E agora para as esposas, como é que você está dentro da sua casa e do seu lar? Você realmente, dentro da sua casa, você tem sido aquela mulher que a Bíblia diz que não é a louca, mas é a mulher sábia, que edifica o seu lar? Como é que tem sido o seu comportamento? Você realmente tem se comportado para estar debaixo da missão do seu marido? Ou você tem sido como Pôncio Pilatos, de lavar as suas mãos diante dessa verdade? E os jovens que estão aqui? Nossa igreja é uma igreja eminentemente de jovens. Como é que está a vida de vocês diante de Deus, queridos? Vocês têm andado em santidade? Vocês têm aceito essa verdade para a vida de vocês? Que vocês têm que andar em santidade e vencer o diabo. A Bíblia diz: escrevo-os, jovens, porque já venceram o maligno. Vocês estão vencendo o maligno, ou o maligno estão vencendo vocês? Ou a internet está vencendo vocês? Ou a prostituição está vencendo vocês? Ou vocês são mais que vencedores? Porque a mensagem do Evangelho para vocês, a Bíblia diz: escrevi para vocês, jovens, porque já venceram o maligno. Aleluia! Pode aplaudir a Jesus. Qual é o valor que Jesus tem para você? Qual é o valor que Jesus tem para vocês? Qual é o valor que vocês têm dado para Jesus? O que Jesus significa para você? Ou você tem tido uma atitude de mornidão? Ou você faz parte daquela geração que a gente canta e não dança, que a gente toca e não se alegra? O fogo do amor de Deus tem queimado realmente nos vossos corações? E vocês quisessem cargos de liderança aqui dentro da igreja, que são líderes na igreja, líderes de células, supervisores de setor. Queridos, eu quero dizer que vocês co-pastoreiam junto comigo e a minha esposa. Eu quero dizer que o ministério dessa igreja está na mão de vocês. Eu quero dizer que a mensagem do reino, a mensagem do evangelho, está na mão de vocês, para vocês proclamarem. Qual tem sido o nível de compromisso de vocês com essa obra? Essa obra tem queimado realmente no coração de vocês, de nós ganharmos as multidões e de nós cuidarmos muito bem delas. Aleluia! Qual tem sido o nosso posicionamento? Ou nós temos feito a obra de Deus
de qualquer jeito, de uma forma inconsequente, de uma forma indiferente. A Bíblia diz que nós temos que fazer a obra de Deus de uma forma consistente, fazer a obra de Deus apaixonadamente. Eu quero dizer em nome de Jesus que o conselho que eu dou para vocês hoje é que vocês nem sejam frios e nem mornos. Que vocês sejam quentes e crentes em Jesus Cristo Senhor. Que a obra de Deus e o reino de Deus e as coisas de Deus queime profundamente dentro da vida de vocês. Que vocês sejam apaixonados por essa obra e pela pessoa sempre eterna e maravilhosa de Jesus. O que faremos com Jesus chamado Cristo? Hoje, querido, você pode lavar as mãos aqui hoje. Hoje você pode pegar água e uma bacia diante de Jesus. E você pode decidir lavar as mãos. Mas hoje à noite você pode também decidir se render aos pés dele. E passar a chamá-lo de Deus e de Senhor. Hoje à noite você pode decidir lavar as mãos. Mas também você pode decidir hoje ser alguém inteiramente compromissado com a mensagem do Evangelho. Hoje à noite você pode pegar essa bacia que você tem lavado as mãos e aposentá-la definitivamente. Mas hoje à noite você pode decidir ser lavado pelo sangue precioso de Jesus, que um dia foi derramado na cruz. Esse sangue precioso que liberta. Essa mensagem que nem os séculos, nem 2 milênios foi capaz de torná-la menos real na vida e nos corações de tantas pessoas. Para os crentes aqui da Igreja Plenitude, eu digo, eu não sei como é que está a sua vida, querido, porque eu não sou discipulador de todos aqui. Eu não discipulo todos. Nós temos quase mais de 400 MDAs, quer dizer, discipulados um a um aqui na igreja. Mas eu não sou discipulador de todos vocês. Não sei da vida de vocês. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Chegou a hora de muitos pararem de brincar de cristianismo. Chegou a hora, querido, de você deixar de ser Pôncio Pilatos. Sair da indiferença. Chegou a hora de você ser um homem que tem sede e fome de Deus. Chegou a hora de você ser um homem que é o melhor marido, a melhor esposa, o melhor filho, o melhor crente, o melhor santo de Deus, por onde quer que você esteja, o melhor discípulo, o melhor discipulador, o melhor líder, que é compromissado com a verdade de Deus, que é aliançado com a sua igreja, que tem compromisso com Deus e com os homens e com a sua igreja local, que é a Igreja Plenitude. Chegou a hora de você sair da apatia, da indiferença que você anda. Chegou a hora de você se submeter realmente à liderança da igreja. Chegou a hora de você se submeter exclusivo e totalmente a Deus, se render a Ele, chamar Deus de Senhor e de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Hoje que nós comemoramos a morte e a ressurreição de Jesus, é um dia de você repensar a sua vida com Deus. Lá, na carta à igreja de Laodiceia, Jesus diz que aquelas pessoas que não eram quentes nem frias, elas estavam vivendo uma vida de engano. Diz no versículo 17, estou rico, adquiri riqueza e não preciso de nada. Paulinho, tem gente assim dentro das igrejas evangélicas, brincando de cristianismo, e acham que não precisam de nada. A Bíblia diz assim, não reconhece, porém, que é miserável, palavra dura, digno de compaixão, pobre, cego e nu. E aí ele dá um conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e de poder enxergar. Hoje é um dia de você sair dessa situação de engano que você está vivendo, querido.
de você estar acomodado com essa vida que você está vivendo, mas eu quero dizer em nome de Jesus que Deus tem mais para você. Que a vida cristã é muito mais do que você tem vivido até hoje. Que Deus tem mais para a sua casa, para a sua família, para o seu casamento. Para os jovens eu digo, Deus tem um futuro maravilhoso para vocês. Cadê as moças da igreja? Levante a mão aqui, balança aqui para eu ver, só as moças. Fica com a mão levantada, Deus tem um casamento abençoado para vocês. Pode aplaudir a Jesus, Deus tem um casamento abençoado para vocês. A segunda decisão mais importante da vida é com quem vai casar. Deus tem um casamento abençoado. Saiba esperar em Deus, como Rebeca esperou por o seu Isaac. Cadê os rapazes solteiros da igreja? Aleluia. Deus tem mulheres, esposas maravilhosas para vocês. Agora, aqueles que estão ainda mornos na fé, eu quero dizer que vocês precisam ser Isaques, para que Deus mande para vocês as Rebecas que estão aí se preparando em Deus para serem maravilhosas esposas. Eu quero dizer para vocês que há uma vida cristã que é algo maravilhoso. Há uma vida com Deus que é algo espetacular. Eu quero dizer para vocês que o bom e o barato e o maravilhoso é ser crente quente em Jesus. Eu quero dizer para vocês que Deus tem um tempo de calor espiritual para a vida de vocês. Eu quero dizer para vocês de que Deus tem uma vida muito mais maravilhosa do que a vida que vocês têm vivido até aqui e até agora. A Bíblia diz que nem ouvido ouviu, nem olho viu, nem penetrou na mente e coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós precisamos sair dessa situação de mornidão e nós temos que nos aquecermos em Deus, em Cristo Jesus o Senhor. Nos aquecer com a sua palavra, nos aquecer em oração, nos aquecer mediante sermos discípulos, maravilhosos discípulos para os nossos discipuladores, discípulos que são obedientes, discípulos que têm um coração ensinável, discípulos que são humildes para aprender. Deus tem uma vida melhor para a nossa vida, queridos. Em nome de Jesus eu digo isso para vocês hoje. E eu convido vocês hoje, em nome de Jesus, a que todo resquício de indiferença, todo resquício de Pilatos que há nas nossas vidas, eu convido a vocês hoje, em nome de Jesus, a renunciar. Eu convido hoje vocês, em nome de Jesus, a terem uma atitude positiva diante de Deus e diante da mensagem do Evangelho. O meu desejo como pastor dessa igreja, pastor de vocês, é que vocês possam hoje, em muitas áreas da vida de vocês, deixarem de teimar em lavar as mãos e de saírem dessa situação de indiferença e serem lavados, não pela água da indiferença, mas pelo sangue do Cordeiro de Deus, que limpa e purifica todo homem e toda mulher de todo pecado. Vamos ficar de pé na presença do Senhor hoje à noite. Glória a Deus. Sabe o que é mais lindo em Deus, queridos? É que durante toda a história da vida da gente, nós podemos tomar decisões. Nós somos livres para tomar essas decisões. Nós podemos tomar a decisão e sair da situação de indiferença com relação às verdades de Deus. E eu gostaria, nessa noite, de convidar você, que já é crente em Jesus, e diz, pastor, muitas vezes eu tenho tido uma atitude de Pilatos.
eu tenho lavado as mãos diante de verdades, de coisas que eu preciso mudar na minha vida, de atitudes, de más atitudes que eu preciso mudar. Você pode dizer hoje à noite para mim, pastor, eu preciso mudar, eu preciso sair dessa indiferença. E você pode fazer isso hoje em nome de Jesus. Diga assim para o seu vizinho, você pode fazer opções na vida. Diga para ele, você pode decidir hoje sair da situação de mornidão para se aquecer em Deus. Você pode decidir isso, sabia disso? Essa decisão está com você. Isso é uma decisão que você tem que tomar não na emoção de uma mensagem, não na emoção de uma mensagem cantada. Você pode sair da indiferença espiritual que você está vivendo. Porque hoje você compreendeu que essa é a decisão mais sábia, é a decisão mais construtiva para a sua vida. É a decisão que vai tirar você da situação que você está e vai lhe levar para você viver no seu dia a dia uma vida abundante. E essa é a decisão que eu faria se eu estivesse no seu lugar. Eu não sei como é que está a tua vida, querido. Agora, se a tua vida não é uma vida aquecida pelo temor ao Senhor, se a tua vida não é uma vida aquecida em temer a Deus, temer a sua palavra e viver uma vida de fazer a vontade de Deus, hoje à noite, agora, você tem a oportunidade de deixar de ser Pilatos e de tomar uma decisão pública aqui hoje, de que você quer Deus na sua vida de verdade, de você quer realmente encarar a mensagem do Evangelho de uma forma verdadeira. E a mensagem do Evangelho, Jesus morreu na cruz e ressuscitou, para que você pudesse se arrepender do seu mau caminho. E hoje à noite eu quero lhe dar essa oportunidade, meu querido membro e crente aqui da Igreja Plenitude, de você se arrepender do seu mau caminho, das suas más atitudes, diante da sua esposa, diante do seu marido, diante do seu patrão, diante do seu vizinho, diante do irmão na igreja, diante da sua liderança. Você precisa sair da apatia que você se encontra. Porque a Bíblia diz que aquele que é morno, ele é miserável, cego e nu. E ele pensa que não é, mas ele é. Ele pensa que não é, mas a palavra de Deus diz que ele é. E hoje à noite, eu quero lhe dar a oportunidade de você decidir hoje a não mais ser e ter atitudes como Pôncio Pilatos teve, de indiferença com relação à pessoa de Jesus. E eu faço para vocês a pergunta que ele fez ao povo de Israel: o que vocês decidem fazer com Jesus chamado Cristo? Só há duas decisões, só há dois caminhos. Você pode hoje decidir andar ao lado de Jesus, fazendo a sua vontade, ou continuar com a vida miserável, tacanha e medíocre que você tem vivido até hoje. E eu quero convidar você em nome de Jesus, enquanto nós estivermos adorando a Deus, se você tem com essa mensagem, se ela realmente tocou na sua vida, no seu coração, e você diz: pastor, eu preciso tomar essa decisão, eu preciso sair dessa vida de indiferença, eu preciso sair da mornidão, e eu não quero fazer como Pôncio Pilatos, eu não quero lavar as mãos. Hoje eu quero me jogar nos pés de Jesus. Hoje eu quero ser totalmente lavado pelo seu sangue. Eu queria que você saísse do seu lugar, em nome de Jesus, e viesse aqui à frente, enquanto nós adoramos ao Senhor.
Pode sair. Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Jesus te chama, querido. Pessoas vieram. O que faremos com Jesus chamado Cristo? Levar. Pode vir mais para frente aqui, tem espaço aqui. Para a Quem tá aqui no começo, maior aqui no das corredor? provações, Ele tanto amou, tudo suportou. O que faremos com a mensagem do Evangelho? Ele carregou a nossa cruz. E os cravos nas mãos. Aleluia, Pai querido. Seu corpo a sofrer. Aleluia. Aquele momento de dor. Ver o mestre a chorar. E foi por você que ele mostrou tanta dor. Os soldados cuspiram no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão, mas Jesus, a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele te amou, querido. Ele tanto amou, tudo suportou. Jesus te amou, querido. Ele carregou a nossa Aleluia. cruz. Cante. Vê os cravos nas mãos, seu povo a sofrer. Você pode continuar indiferente a essa mensagem ou não. Vê o Jesus mestre a morreu na cruz por mim e por você. chorar, e foi por Ele ressuscita no você terceiro dia. que ele mostrou. Nós não podemos continuar tanto lavando as amor. mãos indiferentes a essa mensagem. Ele amou. Jesus te ama, te quer Ele bem. tudo Ele quer que você tenha uma vida abundante, plena de paz, de alegria, de gozo, de satisfação nele. Aleluia. Glória a Deus. Sofrer Por mim e por você. aqueles momentos de dor. Ele morreu porque ele nos amou. Amou a mim e amou a você. Amou até o fim. Ali na cruz, às 3h da tarde, ele exclamou: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Escravos E ele nas exclamou: mãos, seu corpo está a tudo sofrer. consumado. Ele consumou ali Aqueles uma vida para mim e para você, de alegria, de gozo, de paz, uma vida cheia de mestre a alegria e de chorar. paz em Deus. Ali na cruz, naquela hora, 3h da tarde, quando ele exclamou, ele estava pensando em mim e em vocês. Pai bendito, eu quero te louvar por todos que estamos aqui nessa noite. Quero te agradecer por Jesus que morreu naquela cruz. Obrigado, Senhor, por Jesus. Obrigado porque no terceiro dia ele ressuscitou. E eu quero, Senhor, em nome de Jesus, declarar aqui hoje que toda indiferença, Pai, saia das nossas vidas em nome de Jesus. Oh, aleluia, Deus. Que saia das nossas vidas toda Já indiferença. estou Todo crucificado resquício de Pilatos saia da nossa vida. com E que Cristo. nós possamos Agora amar a vivo, mensagem do não mais Evangelho. eu. Que nós possamos, Pai, ter a dimensão exata do que Já o Senhor estou fez por nós naquela cruz. crucificado Que a mensagem do Evangelho com Cristo. possa queimar o nosso coração, encher o nosso coração de paixão por essa mensagem. Eu já estou crucificado. Obrigado por esses que vieram aqui na frente. Com Obrigado Cristo. porque o fogo de Deus Agora queima vivo, na nossa vida.
mas Cristo vive. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Consumindo toda indiferença, Vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Quantos aqui hoje à noite diz assim, pastor, eu quero tomar uma decisão ao lado de Jesus essa noite. Pastor, eu entendo